A paz de Jesus e o amor de Maria, amados irmãos e irmãs, hoje nós celebramos a festa da Sagrada Família de Nazaré. E o evangelho de hoje é Lucas, no capítulo 2, dos versículos 41 ao 52. Vai nos dizer assim: seus pais iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando o menino completou 12 anos, segundo o costume, subiram para a festa. Terminados os dias, eles voltaram, mas o menino ficou em Jerusalém, sem que seus pais o notassem. Pensando que estivesse na caravana, andaram o caminho de um dia e puseram-se a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. E não o encontrando, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, eles o encontraram no templo, sentado em meio aos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que ouviam ficavam extasiados com a sua inteligência e com suas respostas. Ao vê-lo, ficaram surpresos, e sua mãe lhe disse: meu filho, por que agistes assim conosco? Olha que teu pai e eu, aflitos, te procurávamos. Ele respondeu: por que me procuráveis? Não sabias que devo estar na casa de meu pai? Eles, porém, não compreenderam a palavra que ele lhe dissera. Desceu então com eles para Nazaré e era-lhe submisso. Sua mãe, porém, conservava a lembrança de todos esses fatos em seu coração. E Jesus crescia em sabedoria, em estatura e em graça, diante de Deus e diante dos homens. Amados irmãos e irmãs, o evangelho de hoje é o evangelho da infância de Jesus, assim como Mateus, Lucas também trabalha sobre o evangelho da infância de Jesus. E este será o último episódio desta infância que nos é apresentada por Lucas. No evangelho de hoje nós podemos dividi-lo em 3 partes. A primeira é uma introdução, ou seja, é uma apresentação do acontecimento. Na segunda, podemos destacar o encontro com Jesus entre os doutores da lei. E no final do evangelho seria essa conclusão, ou seja, é o retorno de Jesus com seus pais para Nazaré. Então vamos entender um pouco do evangelho de hoje por partes. O evangelista Lucas, ele pretende nos transmitir a imagem da família, mostrar justamente os elementos cotidianos da vida de Jesus. Ele que, sendo Deus, se fez homem, nós celebramos agora há pouco no Natal, é o Deus que vem ao nosso encontro, mas ao mesmo tempo é um ser humano. Ele viveu numa determinada época, viveu as suas tradições, seus costumes, e não é diferente com Jesus. Jesus pertenceu a uma família religiosa de tradição judaica, e o evangelista vai nos narrar que seus pais eram pessoas fiéis à tradição que receberam. Eram pessoas justas, que viviam a sua religiosidade, que viviam dentro daquilo que era proposto para eles viverem. E dentro desse cenário, o evangelista Lucas nos apresenta: olha, seus pais iam todos os anos a Jerusalém, justamente destacando que os seus pais eram fiéis, eram pessoas justas, eram pessoas que não abandonavam a vida religiosa, mesmo numa situação difícil, mesmo num contexto complicado, mas eles viviam a sua fé dentro daquele contexto, viviam a sua fé, eram judeus, viviam ali dentro das suas possibilidades, e eles iam todos os anos em peregrinação a Jerusalém, prescrito pela lei, para que pudessem celebrar a festa da Páscoa, as festas anuais, a Páscoa, a festa das tendas e também o Pentecoste, mas aqui vai celebrar a questão da festa da Páscoa. Quando o menino completou 12 anos, segundo o costume, justamente reafirmando
que Jesus viveu numa determinada época, numa família que tinha suas tradições religiosas, que tinha um modo de viver dentro daquele contexto. Era uma pessoa comum. O evangelista nos apresenta isso. Jesus vivia como nós vivemos o nosso cotidiano. Ele apresenta esses elementos da vida comum de Jesus, da vida comum de uma família comum, uma família que vivia lá em Nazaré, que ia para Jerusalém para festejar a Páscoa. E esses primeiros versículos nos apresentam justamente isso. No decorrer da narração do Evangelho, alguns outros elementos nos são apresentados. Por exemplo, lá no versículo 43, vai nos dizer assim: terminados os dias, eles voltaram, mas o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que seus pais notassem. Como é que a família de Jesus esqueceu Jesus em Jerusalém? Como é que os pais não notaram que Jesus não estava com eles? É importante nós entendermos o contexto da época, o porquê dessa situação. O evangelista continua: pensando que estivesse na caravana, andaram o caminho de um dia e puseram-se a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Naquele tempo as pessoas caminhavam unidas, caminhavam juntas. E, portanto, eles pensavam: Jesus deve estar com seus amigos brincando, deve estar na caravana. É por isso que não se preocuparam no primeiro momento, porque era comum, era algo cotidiano, era algo rotineiro deles, essas práticas de viajarem juntos a pé. Então eles andavam em comunidade, andavam juntos. E é por isso que Maria e José não se preocuparam no primeiro momento. E aí existem muitas pessoas que dizem: olha, está vendo? Maria não cuidou de Jesus, José não cuidou de Jesus. Como é que pode uma criança de 12 anos deixar lá em Jerusalém sozinho? Mas não, o evangelista traz esse detalhe para justamente nos lembrar que também nós devemos caminhar juntos. Se nós estamos juntos, nós nos conhecemos melhor, nós nos cuidamos de forma de uma forma melhor. Nós estamos em sintonia, nós estamos em comunhão. Por isso, nós devemos aprender a caminhar juntos. E Maria e José, eles pensavam que ele deve estar entre os parentes, entre alguns conhecidos, entre alguns amigos. E o evangelista vai além. E não o encontrando, voltaram a Jerusalém à sua procura. Não encontraram Jesus. E eles voltaram imediatamente atrás de Jesus, porque não estava com eles. Diante dessa situação, nós entramos no segundo momento, que é o encontro de Jesus entre os doutores da lei. O encontro, logo no início, o versículo 46 vai dizer, logo assim, 3 dias depois, eles o encontraram no templo, sentado em meio aos doutores, ouvindo-os e o interrogando. 3 dias depois, será também uma prefiguração da ressurreição de Jesus, fazendo referência a esse drama que Maria e José passaram, que não encontraram Jesus, só foram encontrar 3 dias depois. Será também o drama dos discípulos na paixão e morte de Jesus. Só encontraram Jesus depois de 3 dias. E aqui Lucas ele trabalha com esses detalhes para nos fazer perceber o drama também que nós vamos passar, essas preocupações. Os discípulos passaram quando Jesus foi morto, mas ele ressuscitou e encontraram 3 dias depois. Então, quando aparece esse 3 dias depois, significa isso, justamente o agir salvífico de Deus na nossa história. E o evangelista continua que Jesus estava sentado em meio aos doutores, ou seja, em meio, estava numa posição de destaque, estava ali agindo como protagonista. Lembrando, Jesus só tinha 12 anos de idade, era uma criança. E o evangelista ele nos traz alguns detalhes. Olha, estava entre os doutores da lei ouvindo e os interrogando, e todos os que ouviam ficavam extasiados, todos os que ouviam. As pessoas iam para Jerusalém para as peregrinações, e ali os rabinos, os chefes da lei, aproveitavam que as pessoas estavam ali para justamente instruir as pessoas e o povo
nas prescrições da lei. E Jesus estava ali, diante dessa situação. O Evangelho vai dizer, olha, estava em meio, estava como protagonista. E todos os que ouviram, não somente os mestres da lei, mas as pessoas que estavam ali escutando os ensinamentos dos rabinos, dos mestres, e ficaram extasiados com sua inteligência e com as suas respostas. E aí entra mais uma vez Maria e José. Ao vê-lo, ficaram surpresos. E sua mãe lhe disse, meu filho, por que agiste assim conosco? Lucas, ele coloca Maria como aquela que questiona. Os pais estavam aflitos. Maria apresenta primeiro José e depois se inclui também, olha, teu pai e eu aflitos te procurávamos. Teu pai e eu aflitos te procurávamos. É Maria que toma a frente, é Maria que quer resolver a situação. E Lucas coloca Maria como a protagonista ali da família, ela que vai à frente. É a mãe. A mãe não quer saber, ela quer saber do filho, ela vai à frente. Ela não está preocupada com os perigos que ela possa passar no percurso, diante de toda situação que possa ocorrer. E aqui Maria, meu filho, por que agiste assim conosco? Olha, teu pai e eu aflitos te procurávamos. Podia ser uma ação, podemos pensar que poderia ser uma ação rebelde de Jesus, uma vez que não era comum acontecer isso nas famílias, principalmente na família de sua época. E Jesus responde, olha, por que me procuráveis? Não sabias que devo estar na casa de meu pai? Poderia parecer uma resposta rebelde de Jesus, que ele deu a sua mãe na frente de todos, mas não. Jesus ele estava fazendo a revelação da sua identidade. Por que me procuráveis? Não sabeis que devo estar na casa de meu pai? Não foi para isso que eu vim, para estar na casa de meu pai? Até então, somente o anjo Gabriel havia revelado a identidade de Jesus. Isabel, como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? E o evangelista continua, eles, porém, não compreenderam a palavra que ele lhes dissera. Assim como Maria e José, no primeiro momento, não compreenderam, também serão os discípulos que não irão compreender as palavras de Jesus, a ação de Jesus, não irão compreender. Não irão compreender. E também nós, muitas das vezes, não compreendemos aquilo que Jesus nos ensina, o seu modo de viver, o seu jeito de agir. E o evangelista ele é muito sábio, ele é muito detalhista, vai dizer, olha, desceu então com eles para Nazaré e era-lhe submisso. Ele sendo Deus, ele obedeceu, era obediente, sempre foi obediente, desceu com eles para Nazaré. Jesus era submisso, obedecia a seus pais, desceu com eles e era submisso. Sua mãe, porém, conservava a lembrança de todos esses acontecimentos e fatos em seu coração. Maria, que no primeiro momento não compreendeu com José, porém, ela não compreendia a totalidade das palavras, dos acontecimentos, mas ela conservava em seu coração, no sentido de dizer que ela assimilava todas essas palavras, esses acontecimentos, esses eventos com uma adesão de fé. Ela se colocou a serviço. Eis aqui a serva do Senhor, mesmo sem compreender na totalidade. Assim também deve agir o discípulo, cada um de nós, mesmo não compreendendo por completo, devemos agir, devemos colocarmos com a adesão de fé como Maria, essa discípula, essa missionária. Mesmo eu não compreendendo tudo, mas estou aqui para servir. E o evangelista conclui dizendo, Jesus crescia em sabedoria, em estatura e em graça. Jesus crescia em sabedoria, estatura e em graça. Jesus, uma criança, ele crescia na sabedoria, na estatura e na graça, porque é Deus agindo na história humana. Ele que veio ao nosso encontro, Ele que se fez homem e veio habitar no meio de nós. Por isso, peçamos o Espírito Santo
para que o Espírito Santo possa de fato nos ensinar a ser como Jesus, a ser obedientes, a estar ao serviço do Pai, a ser como Maria, que em determinado momento não compreendeu tudo, mas se colocou a serviço, se colocou disponível para anunciar a boa nova, para que nós possamos, com a ajuda do Espírito Santo, ser esses discípulos e missionários, anunciadores da boa nova, anunciadores da palavra. Hoje nós celebramos a Sagrada Família de Nazaré, essa família que viveu em comunhão, em perfeita unidade, em perfeita harmonia. Peçamos o Espírito Santo para que as nossas famílias também possam ser canal de graça em nossas vidas, sinal de unidade, de amor, de comunhão, de perdão, de misericórdia. Peçamos a intercessão de nossa Mãe, Maria Santíssima, que ela nos ensine a caminhar, que ela nos ensine a ser pessoas melhores, a sermos fiéis aos ensinamentos de Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Mãe do Perpétuo Socorro, rogai por nós. São Francisco de Assis, rogai por nós. Que o Senhor Jesus nos abençoe hoje e sempre. Uma santa e abençoada semana.